Fala pessoal, tudo bom? Atos Podcast, mais um episódio, levando para vocês sempre muito conteúdo de valor, né? Como a gente falou no episódio anterior, temos casa nova aqui em parceria com a Rede Brasil Coworking. Um grande abraço para o nosso amigo André Luiz Pinheiro. Eu, Cavalcante Neto. E eu, Pedro Veras. Temos o maior prazer em fazer esse podcast especial, né? Levando sempre muito conteúdo edificante para vocês. Exatamente. E, como não podia deixar de ser, né, Pedro? Mais um convidado top aqui com a gente hoje. Exatamente. Hoje a gente vai conversar com o nosso patrocinador master do projeto aqui, Eduardo Reis, da LCE, que está aqui patrocinando a gente, apoiou o projeto desde o início. Inclusive, obrigado, Eduardo, pela confiança. E ele ostenta nada mais, nada menos que o título de meu melhor amigo, que é de grande valia. Não sei como, mas estamos aí. Na verdade, deixando claro aqui para todos, eu gosto mesmo é da crise dos meninos. Eu só aturo o Pedro. É, né? Eu desconfiava, cara. Eu desconfiava. É. Bom, muito obrigado pelo convite, né? Muito obrigado por estar aqui. E não sou tão relevante quanto os outros convidados que vocês trouxeram, que é um pessoal de peso. O cara é humilde, viu? Não, você é de peso, cara. Você é de peso. Eu sou de peso físico. Show. Mas vamos trocar uma ideia, vamos conversar aí que vai ser bem legal. Eita, já comecei Show. bem aqui. Não, tranquilo. Bem natural aqui, o bate-papo descontraído entre amigos. Eduardo Reis, também conhecido como Dudu, né? O Cabelinho. Cabelinho, é? Cabelinho alguns anos atrás, lembra não? Lá no grupo, o pessoal Lembro. O Tisso tinha um cabelo maior do que eu, né? Ele era o cabelão. É, naquela época, né? E eu era o cabelinho. É, tu passou quanto tempo com aquele cabelo? Era aqui, né? Era aqui no ombro, mais ou menos, né? Era maior do que o Davi. Bacana. Cara, passei uns 3, 4 anos com cabelo grande. Foi mesmo. É. Mas assim, tu tinha alguma inspiração, assim, alguém que tu achava legal o cabelo, ou é porque mesmo, de ti mesmo, tu queria, vou deixar grandinho aqui um tempo? Assim, eu tive várias fases, assim, na vida, né? Essa daí foi a fase roqueiro. Aí eu deixei o cabelo crescer. Tu gostava de um rock aí. Tocava em banda lá em Camusim. Ah, e tu tocava em banda? Tocava o quê? Tocava rock. Não, mas qual instrumento? Qual instrumento? Contrabaixo. Ah, era, cara? Tu nunca tocou com a gente, macho, lá no grupo? Cara, já pior que já. Foi? Já toquei algumas vezes. Não mas lembro de tu pouquíssimas tocar. vezes. Foi? É porque nessa época eu morava em Camusim. Ah, Aí... tá. Contrabaixo é muito massa, cara. Tá doido. Não, eu adoro grave. Depois que eu conheci a função do contrabaixo numa banda, Quando descobriu que não era guitarra, né? Exatamente, cara. Não, é porque você tem uma... Nossa, não que eu seja um expert, longe disso hoje em dia. O pouco que eu sei de música eu aprendi na igreja lá no Grupo São Vicente, do qual também o Dudu fez parte, né? Na década de 2000, né, Dudu? Basicamente, né? Aí, cara, mas aí você vai aprendendo alguma coisa, e quando começou a ter o baixo, se eu não me engano, o primeiro que tocou baixo, pelo menos na minha geração lá no grupo... João Paulo. Foi o João... Não, mas antes teve o Guilherme. É porque vocês não... Tu conheceu o Guilherme? O Guilherme Alencar? Não. Que era muito amigo do Márcio, meu cunhado? Não sei. O Guilherme, teve o Guilherme. O João Paulo, sim. O João Paulo eu conheci. Eu conheci baixo vendo o João Paulo no... Eita, tem uns 20 anos isso. Tem, faz tempo. Tem uns 20 anos. Eu vendo o João Paulo tocar, eu achei massa, porque eu sempre gostei de grave, né? No meu carro eu baixo o agudo e subo o grave. Massa. Não importa nem a música que tá tocando. Eu gosto Massa. Aí o Guilherme... Isso da minha geração, né? Aí depois veio o Lucas, que ele era referência, o cara, eu acho que ele era profissional, o Lucas. Ele passou um tempão tocando com a banda da irmã Kelly Patrícia. Tu conheceu não, Lucas? Que tinha uma irmã lá no grupo? Acho que tu me perguntar assim é meio difícil, né? Mas, rapaz, ele tocava Acabou de descobrir muito. que eu tenho déficit de atenção, que eu perguntando do pessoal de 20 anos atrás. Mas ele tocava muito, viu? Aí veio o João Paulo. O João Paulo eu acho que foi o que durou mais tempo tocando baixo lá no grupo. Rapaz, aí a gente às vezes fazia uns arranjos que o baixo é que dava a puxada pra iniciar a música. Ele dava ali, tu é louco, mano, chega arrepiava. Então, e aí a marcação, né, do tempo da música, pá. Né? O pessoal diz que o melhor amigo do baixista é o baterista. É o baterista, os dois trabalham juntos ali, né? Massa, não sabia não, cara. Foi, cara. Altas descobertas aqui do Dudu, né? Exatamente, altas descobertas. Mas aí tu foi pra Camusim por quê? Cara, eu morei em 5 cidades, já me mudei mais de 20 vezes. E Tem... Bota o microfone assim um pouquinho mais assim. Isso. Opa, Pronto, vai lá. Sou meio nômade.
Eu acho que até eu virei corretor de imóveis por causa disso. Aí foi. A minha mãe, ela trabalhava no Banco do Brasil e foi sendo transferida, né? Meu pai também. Pronto. Foi nessa época que tu foi pra Camusim? Foi em 2002 que eu fui pra Camusim. Antes eu morava em Caucaia. Antes de entrar no grupo, né? Foi pra Camusim. Eu entrei no grupo porque, assim, antes meus primos entraram no grupo, né? Uhum. Na verdade, a minha família já tinha feito, minha mãe, inclusive, meus tios e tal. É uma gangue lá no grupo, né? E meus primos entraram, acho que em 99, 2000, por aí. Só que eu era muito novo, né? Da escadinha, eu sou o segundo mais novo. Uhum. E entrei no grupo mesmo em 2004. Já conhecia o pessoal desde 2002, né? Mais ou menos por causa dos meninos. De sair, né, e tal. Acabava que conhecia, mas entrar mesmo no grupo foi em 2004, ainda morando lá em Camusim. Eu vinha pra cá uma vez por mês e quando eu vinha, eu ia lá pro grupo. Tanto que eu ainda lembro da irmã Yolanda. Teve contato com ela ainda, né? Eu lembro dela já bem debilitada ali, final de 2003, mais ou menos, por aí. Um pouco antes dela, né, se afastar, né? Uhum. Ainda lembro assim vagamente. Ela faleceu em 2005, janeiro de 2005. Tanto que o meu encontro, que foi o Tudo Posso em 2005, né? Em 2005, né? Foi uma loucura. O pessoal dizendo que o grupo ia acabar e tudo. Aquela história, aquela conspiração toda, eu me lembro. E teve os 35 anos em novembro, né? Isso. Foi um marco mesmo aquele ano. Cara, e aí tu começou a empreender muito novo, né, Dudu? Sim. Quantos anos tu começou ali a trabalhar, a querer empreender? Cara, desde adolescente eu sempre quis deixar enfim, ter a minha história, digamos assim, né? Eu dizia para os meus pais, adolescente, 18 anos, eu cheguei para minha mãe e falei, olha, eu quero ser corretor. Eu até brinco dizendo que eu sou o único corretor que eu conheço que realmente quis ser corretor. Quis ser corretor, né? Porque a maioria, não, vou tentar necessidade. um plano B ali, né? Tanto que até hoje muitos me perguntam, você ainda está no mercado? Você ainda está no mercado? Eu disse, meu amigo, eu não saio do mercado nunca. Mas é porque você investiu nisso, investiu naquilo, beleza. Mas no mercado eu continuo e vou continuar. Eu posso ter outras coisas, mas no mercado eu vou continuar. É minha paixão. Sim. Né? Falei isso ontem, inclusive um amigo veio perguntar. Né? Bacana. E eu escolhi ser corretor. Com 18 anos? Isso. Eu fui fazer engenharia mecânica na Unifor, né? Em 2009, com 19 anos, fazer engenharia mecânica na Unifor, porém já queria ser corretor. E a minha mãe não queria deixar que eu fosse corretor. Porque a minha família ela é bem tradicional. É a família de classe média tradicional. Sim. A maioria até hoje, a maioria das pessoas que eu convivo, dos meus parentes, dos meus amigos, são médicos, advogados e concursados. Certo. Então, meio que tinha aquela idealização de que eu fosse nessa pegada, né? Tanto mais tradicional. Isso, tanto que com 18 anos, de tanto a minha mãe insistir assim, né? Ela que me sustentava. Sim. Eu ia pedir dinheiro pra sair, ela só me dá assim, né? Tinha que obedecer. Eu fui fazer um concurso, não fui nem ver se eu passei. Foi mesmo. Foi. Eu não queria, não me identifico. Eu gosto muito de dizer isso. Antigamente eu era um pouco mais revoltado, né? Com aquela pegada de que todo mundo tinha que empreender. Hoje em dia não, hoje em dia eu sou mais tranquilo. Uhum. Que você tem que seguir aquilo que se você escolher, se você for fazer bem feito aquilo que você escolher, a gente precisa de pessoas concursadas que vão de fato trabalhar porque querem fazer aquilo dali, né? Exatamente. E eu não queria, eu ia ser mais um. E fui fazer engenharia mecânica na Unifor. Tive o meu primeiro lapso de sanidade mental porque eu tinha um carro, estudava na Unifor, né? Tava meio playboyzinho e faltando aula direto, né? Levando bomba, enfim, é uma faculdade cara, engenharia já era caro, né? E meus pais, assim, que sempre investiram pesado em mim, né? Sim. Por mais que não tivesse muitas condições de luxar, digamos assim, na minha educação, a educação da minha irmã, ele sempre... Era prioridade sempre. Era prioridade sempre. Era aquela coisa, não tinha carro zero, mas a gente estudava nos melhores colégios. Era mais ou menos assim. Sim. E fui percebendo, né, quando a minha avó começou a pagar uma cadeira para mim, sabe? Aí eu não estava levando muito a sério, não. Peraí, tem alguma coisa errada, eu preciso... trabalhar, ganhar meu próprio dinheiro e valorizar aquilo que meus pais estão me dando. Foi aí que eu resolvi insistir novamente, né, em fazer o curso de corretagem.
Tinha tentado em 2018 sem sucesso. E eu lembro que a minha mãe... 2008, perdão. 2008, né? Ah. E aí eu lembro que a minha mãe tinha nessa época, em 2010, né, eu com 20 anos, colocou como condição o seguinte: olha, tudo bem, vou pagar o seu curso de corretagem, porém você não pode sair da faculdade. Então, o que é que eu fiz? A engenharia, ela é muita matemática, muito difícil, né? Aquela coisa, eu não, beleza, eu vou sair da engenharia e vou para a administração. Certo. Porque a administração e o curso de corretagem eu consigo... Trocou de curso? Troquei de curso. Certo. Não terminei a administração, porque eu terminei o curso de corretagem, que era o que eu queria, então eu troquei a administração. E foi trabalhar. E fui trabalhar com 20 anos. Mas o que te inspirou assim? Pô, quero ser corretor de imóveis. O que foi que deu aquele estalo e disse, eu quero ser esse? Cara, eu tenho corretores na minha família, né? Que eu já assistia, digamos que eu já conhecia a profissão, né? E eu acho, né, parando para refletir um pouco, eu acho que essa constante nas mudanças, né? Meus tios até brincavam dizendo que meus pais eram nômades, que tinham que comprar um caminhãozinho, de tanto que a gente se mudava. Minha família também foi assim. A gente mudou, acho que é mal de bancário, então. Eu acho que naquela época, eu acho que era bem comum, né? Não, foram 5 cidades que a gente morou, só que em cada uma dessas cidades, pelo menos uns 5 imóveis a gente morou. Cara, eu morei em mais cidades que isso. Tu morou em outro estado? Não, mamãe nunca mudou de estado, não. Sempre dentro do Ceará. O papai também era do Banco do Brasil, a gente morou em 3 cidades do Rio Grande do Norte, e na Paraíba, aqui no Ceará em 3 cidades, no Maranhão e no Amazonas. Não, ela nunca mudou de... O negócio foi puxado, viu? Aqui, não, quando eu nasci, ela estava em Juazeiro, que foi até, ela já tinha ido em outra cidade antes, foi em Juazeiro que ela conheceu meu pai. Então tu é natural do Cariri? Não. Aí não. Não. Eu acho que eu fui concebido no Cariri. Eu nasci aqui. Sou de Fortaleza. Tem certo. até uma história engraçada que meus pais dizem que era... Eu vim para nascer em Fortaleza e já voltei. Aí disse que eu fui era 1990, né? Meu tio tinha uma Brasília, aí me levou de Brasília daqui até o Juazeiro. Menino, Aí foi Juazeiro, de Juazeiro foi para Caucaia, Camusim, Cascavel, Fortaleza. Eu acho que essa questão do empreendedorismo, eu puxei muito o meu pai. Porque a minha mãe era transferida e como tinha aquela segurança do salário do banco, isso. O meu pai ele se reinventava em cada cidade que ele ia mudava. se adaptando, né? Sim. Ele, em Juazeiro, trabalhava numa coisa, foi para Caucaia, ele começou a trabalhar em outra. Quando precisou mudar, ele vendeu aquilo que ele tinha em Caucaia, foi para Camusim, começou a trabalhar com outra coisa, enfim, ele foi... Legal. Foi se reinventando em cada uma dessas cidades. Eu acho que eu peguei um pouco disso dele, né? De querer empreender e tudo. Legal. E... já me perdi, a gente tá falando disso. Não, como é que tu se inspirou para ser corretor de imóveis? De onde é que veio essa inspiração? Começou a viajar e vai. E a gente se mudando muito, eu sempre gostei de visitar os imóveis. Se a gente morou, eu parei de contar na 20ª, provavelmente eu tô na 26ª agora, 27ª, alguma coisa assim. 27º o quê? Imóvel que eu tô morando. Que tu tá morando, isso contando desde pequeno, né? Eu peguei um dia, Só que tu tem quantos anos? Eu tenho vou fazer 32 em maio. Sim. Quase um É um ano e meio aí eu me mudo. Mas dessa vez não, dessa vez é definitivo. Né? Dessa vez uns 10 anos eu fico. Vida de cigano, né? Foi quase isso. E aí tu atribui a isso aí. Eu gostava de visitar os imóveis. Pois é, se eu morei em quase 30 imóveis, eu pelo menos uns 100 eu visitei, né? Com certeza, viu? Pra poder morar, né? Escolher cada um, né? E aí eu ia visitando, eu gostava, sempre gostei, né? Eu passava nos cantos, eu olhava os imóveis e eu imaginava ali dentro, né? Quando eu via alguma placa de venda ou aluga, eu chegava em casa, eu procurava no site, começava a ver as fotos de dentro, imaginando como é que era por dentro. Eu sempre gostei disso, né? São 2 coisas que eu gosto muito, que é imóvel e carro. São 2 coisas que eu gosto. E fui e entrei nesse ramo, né? Comecei com 20 anos como corretor, e sou até hoje. Mas tu começou como corretor empregado de imobiliária ou autônomo? Quando você faz o curso, você tira o estágio. Você faz o estágio. Aí nessa época, um dos meus tios, que é corretor, conseguiu com um amigo dele, o famoso Dudu Montanha. O Dudu, ele é desse tamanho, né? Eu tenho 1,90 m de altura. Era engraçado, ele é baixinho, né?
Aí o apelido dele é Dudu Montanha. Montanha. A gente ia nos cantos, a gente chegava na Pensava que era o construtora. Dudu e o Montanha, né? Não, a gente chegava na construtora, era o Dudu aqui e eu aqui, né? É. Aí ele chegava, e o nome do filho do Dudu é Eduardo também, né? É. Aí o pessoal chama de Duduzinho. É. Aí a gente chegava os dois juntos no canto, aí eles, esse aqui é meu filho. Aí o pessoal olha assim. Aí ficava só depois eu brincava com eles. Rapaz, qual o tamanho da tua mulher, né? Pra ter um menino desse tamanho. Mas foi muito Aí bom. tu começou aí. Comecei no estágio. como estagiário, Né? dessa imobiliária, né? A ABT, que era o Dudu e o Fernando Novaes. Comecei lá, foi muito bom, conheci muita gente, dei plantão, fiz minhas primeiras vendas, né? Depois disso, eu saí para ser autônomo. E é interessante que durante isso eu sempre tive essa pressão, né? Pressão familiar mesmo, né? Pressão da forma como eu fui criado, de buscar uma certa estabilidade. Hoje eu não procuro, eu não acredito que estabilidade existe em lugar nenhum, mas eu acredito no equilíbrio. Isso. Você tem que ter um equilíbrio. É. Antigamente eu era meio doido. Eu acho que cada vez que me apertava mais eu me arriscava, né? E por sinal uma coisa que eu sempre sou muito grato é que a minha família, por mais que eles não aceitassem, por mais que eles não gostassem, se eu quisesse fazer, eu Eles fazia apoiavam. e eles me ajudavam. Não só apoiavam, como eles me ajudavam até hoje. Legal. Até hoje. Lógico, é aquilo que a gente estava até falando hoje. Não existe o mundo perfeito. Sim. É lógico que na hora que dá errado, meu amigo, mas não era pra ter feito, não sei o que, beleza. Mas na hora que precisa, eles estão lá e me dão a mão e Isso é importante. É. isso eu sou muito grato. Né? Legal. E, já me perdi de novo. A gente Aí tava você começou a querer empreender ali porque você era corretor empregado Isso, e depois isso. virou autônomo. Virei autônomo, né, nessa época e não deu muito certo. Era um menino novo, tinha 21 anos, né, tinha as contas tudo pagas. Então, não deu muito certo assim, né, entre aspas, né, até para um momento deu certo, né, naquele momento deu certo. E fui ser corretor na César Rego Imóveis, que foi onde eu conheci a Débora. Foi lá onde eu conheci a Débora. E fiquei lá por um bom tempo. Depois de lá eu saí para colocar meu próprio escritório. E depois, nesse meio tempo... Você com a Débora, os dois montaram o escritório? Não, só eu. Certo. Depois, nesse meio tempo eu abri um lava-jato. Era um lava-jato ecológico, isso em 2013. Não tinha muitos por aqui. E eu peguei uma empresa para lavar a frota dela no estado do Ceará todo. Aí você imagina, né? Um menino de 23 anos, né? Tendo uma responsabilidade dessa de lavar uma frota de uma empresa em todo o estado do Ceará, eram 26 cidades. Só que lá na ponta, imagina lá em Iguatu, o lavador chegava lá para lavar, ele tinha uma planilha para preencher, né? Ele preenchia essa planilha, mandava para mim, para eu mandar lá para São Paulo, para liberarem um pagamento. Só que o pessoal trocava os carros, trocava os cartões, era um negócio meio bagunçado lá no local, que lá em cima a diretoria não sabia como é que funcionava. Para eles estava tudo bonitinho. Então ficava dando erro direto. E eu tendo que viajar direto para resolver coisas pequenas. No final das contas, o pessoal demorava 3, 4 meses para me pagar, né? Aí você imagina o tanto de giro que eu tinha que ter para sustentar um negócio desse porte. Aí não deu certo. Foi a primeira vez que eu quebrei. Entendi. Eu digo que eu quebrei, mas eu nunca abri falência. Certo. Né? Mas você abriu o escritório de uma imobiliária, foi isso? Nessa época, não. Nessa época, Certo. eu tentei focar no Lava Jato e continuei como corretor. Ali, em paralelo, né? Isso. Corretor Eu nunca- autônomo. Isso. Eu nunca deixei de ser corretor, eu nunca deixei de vender. Entendi. Com o Lava Jato, eu vendia da mesma forma. Certo. Continuava como corretor. Era uma franquia esse modelo aí de Lava Jato? Não, eu que criei. Tu criou? Eu criei Massa. a minha marca, né? Já existia Massa. a questão da lavagem ecológica, conheci um fornecedor de São Paulo. Né? Hoje em dia tem
Aqui no Ceará já tem, mas na época não tinha, eu fui buscar em São Paulo. Mas é aquela lavagem a seco? É, Lavagem a seco. isso. Aqui eu acho que só tinha em 2 ou 3 shoppings na época. Entendi. Hoje em dia tá bem Difundido já. difundido já. Aí tu mandava a equipe que podia lavar o carro dessa frota aí no estacionamento da empresa, da frota mesmo. Isso. Né? Tinha, Ou seja, tinha- você não precisaria investir em imobilizar capital ali, imóvel, nada, né? Em espaço físico, não. Espaço físico, não. Eu tinha uma equipe em Juazeiro, tinha uma equipe em Sobral, e a gente organizava. Rapaz, eu virei noite. Eu e a minha mãe, inclusive, me ajudando, Imagino. para organizar a logística disso daí. Né? Imagino, Porque eu não é. conseguia, né, ter receita suficiente para ter um lavador em cada cidade. Claro. No total eram 26 cidades. A gente chegou a lavar em 11. Né? O total que a gente tinha que Absolver. absorver eram 26 cidades. A gente chegou a lavar em 11. Então a gente tinha os lavadores Fortaleza, Sobral e Juazeiro. Eles saíam, né, iam até a cidade e voltavam. Às vezes no dia só eles passavam em 3, 4 cidades lavando e voltavam. Caramba, e é uma responsabilidade grande porque esse pessoal, deslocamento, se Nossa, Deus o acontecesse livre, um acontecesse acidente, alguma coisa, você poderia ser... Poderia não, Você iria seria responsabilizado. responsabilizado por qualquer dano, né? Isso. Dano material, dano à vida, né, dessas pessoas. Então, e tinha 23 Eu tinha 23. anos. E teve vezes, cara, que eu fui pra Juazeiro. Eu peguei um avião 9 horas da manhã, cheguei em Juazeiro pra resolver um problema de um carro, de um cartão lá que ia liberar R$16, entendeu? Caraca, mano. Só que esses R$16 iria liberar o dinheiro inteiro. Sim. Mas eu saí daqui 9 horas da manhã, cheguei e voltei 9 horas da noite, só pra resolver isso. Por sinal, um abraço aí pro Bessa e pra Debrinha, que na época me ajudaram muito, me acolheram lá, É o nosso ramo lá no Cariri. lá no Cariri, ajudaram pra caramba lá. Os amigos vicentinos lá. Eu também deram um já, abrigo, né? eu também já fui uma vez lá, negócio no Cariri também, eles acolheram a gente, muito bom. E Sobral tinha meus tios também, né? E aí ia pra lá. Eu lembro que teve uma vez que eu fui peguei uma mala grande, aí enchi de produto e fui levando no ônibus, cara. Quando chegou lá no ônibus, o pessoal puxou a mala pesada pra caramba, eles pediram pra abrir a mala. Porque tinha uns 80 quilos a mala. Produto pra só de limpar carro? produto de limpeza de carro. Aham. Foi. Sim. Pessoal, 80 quilos. É. Não é coisa... Não é uma coisa Foi. normal, né, de acontecer. Entendi. Aí pediram pra Cara, abrir lá e mas tudo, assim- conferiram a notinha e deu tudo certo. Empreender envolve assumir riscos, né? Sim. Demais, cara. Quem não Demais. quer sair da zona de conforto não inventa de empreender, né? E aí entra a questão do perfil, né? Do perfil. Se você tem um perfil de aceitar assumir riscos, aceitar as consequências de assumir risco, vá pra cima. Agora, se você não tem, vá com calma, É. vá devagarzinho. Porque quando vem a pancada, ela vem valendo, né? Em 2014, quando eu quebrei o Lava Jato, eu e a Débora, a gente tinha marcado o nosso casamento, que ia ser em 2015. Aí a mãe de criação da Débora, a Célia, faleceu. Né? Ela teve faleceu, ela teve um ataque fulminante na Renner do Iguatemi. Foi um negócio... Aí, é engraçado, aproveitando esse ensejo, é engraçado como é que acontece como Deus cuida da nossa vida com carinho, né? Nesse dia, tava eu, a Débora e a Célia na Renner. A Célia estava escolhendo a roupa dela que ia passar o Natal. Ela escolheu e a Débora foi pro caixa. Quando a Débora foi pro caixa, a Célia começou a passar mal. Coração. Isso. E aí ela caiu, eu fiquei fazendo massagem cardíaca nela até chegar o segurança, que assumiu, chamou os médicos, né? O Paramédico pessoal lá. chegou lá a equipe. Socorrista. Quando a Débora voltou, né? Ainda estavam os socorristas Tentando reanimar, né? Né? E aí, enfim, faleceu lá. Inclusive o médico que atendeu a gente lá era um cara que tinha estudado comigo. Olha aí. E eu não o reconheci, né? No meio da emoção ali, ele foi falar com meu pai, né? E depois eu fui falar com ele e tudo, mas na hora não reconheci. E aí eu fico dizendo, olha como é que funcionam os cuidados de Deus. Geralmente, a Débora ficaria com a Célia e eu iria pro caixa. Nesse dia não, a Débora foi, então ela não viu o que eu vi. Ela não passou pelo que eu passei.
Deus livrou. E da mesma forma, ela voltou e ela não tinha já falecido, ela ainda estava sendo reanimada. Então, ela voltou, ainda tinha aquela... aquele, Tinha esperança. ainda ali. tinha um pouquinho de esperança. Então, deu uma acalmada, né? Não foi aquele baque de uma vez. E aí, nisso, tinha quebrado o Lava Jato, aconteceu isso, enfim, a gente teve que antecipar o casamento, a gente não fez festa, a gente casou lá na São Vicente, fez uma recepção. Tivemos que antecipar tudo, né? Fomos morar juntos no prédio que meus pais já moravam, né? Aí entra inclusive a ajuda dos meus pais, né? Eles saíram do prédio, tinha um proprietário que tinha 2 apartamentos, meus pais moravam lá de aluguel, e esse proprietário ele alugava por um valor mais baixo se alugasse os 2. Aí meus pais entregaram que eles estavam para alugar o outro para a gente ir para o outro, né? E aí fomos para esse apartamento e foi um período bem, bem complicado. Nisso, a gente foi morar nesse apartamento, antecipamos o casamento e, enfim, por conta de todo o emocional, a gente não estava produzindo, não estava conseguindo vender, né, devendo o banco dos empréstimos que eu tinha feito e tudo, para poder sustentar o Lava Jato. Graças a Deus, uma coisa que eu sempre priorizei, não estou devendo nenhum funcionário, tudo bonitinho, tudo resolvido. Estou devendo só o banco, fiquei devendo na época só o banco, né? Não fiquei devendo o funcionário em si. Isso é algo que eu aliviei da minha mente, né, na época. Mas não conseguia, não estava trabalhando direito, né? Não estava conseguindo vender, não estava aquela sensação do fracasso. Sim. Quando você Tava muito vivendo novo, um luto ali, né? Era. Em várias esferas. Isso. Eram vários lutos ao mesmo tempo. E você fica naquela sensação. Eu sempre consumi muito, né, esse conteúdo de empreendedorismo, de sucesso, de fazer o primeiro milhão, né? Tinha aquela meta, eu vou fazer meu primeiro milhão aos 25, aos 24 eu estava quebrado. Eu tinha falido. Então eu tinha isso como meta, fazer o primeiro milhão aos 25. Aí com 24 anos você quebrado, tendo que antecipar casamento, né? Tendo que ir morar junto, assumir despesa, enfim, tudo aquilo dali na cabeça não saía, não girava. Aí eu lembro que, detalhe, a gente teve que se mudar, né, para ajustar os gastos. E aí a gente foi morar é tipo um kitnet de 2 quartos. Né? A gente foi morar nesse apartamentinho. A gente passou ainda 2 anos e meio lá. E foi um período bem, bem difícil, né? Na época eu tinha um carro, tive que vender o carro. Fiquei com a Montana, né? A montaninha, a cargueirinha, que eu tinha comprado pro Lava Jato, né? Aí, outra coisa que eu sempre agradeço também, né? É a questão do apoio, do suporte. A Débora sempre ali comigo, me dando força nesses momentos, né? Me dando motivação para continuar, porque eu tava terrível, cara. Tava me sentindo, sabe, péssimo, assim, sem aquela pessoa, caramba, eu não mereço isso. Eu lembro que eu fui fazer entrevista de emprego. Eu não tenho carteira de trabalho, eu nunca trabalhei CLT. Uhum. E eu fui fazer uma entrevista de emprego para ser... eu já fiz 5 entrevistas de emprego. Na minha vida eu passei em todas. Sim. Só que passei assim, né? Até o máximo que eu conseguia. Aí eu era chamado e não ia. Sim. E aí eu fui fazer nessa época entrevista para ser administrador de condomínio. O salário... não tô desmerecendo Sim. a profissão de ninguém. Né? O salário do administrador de condomínio, eu não conseguia pagar nem a parcela do empréstimo que eu tinha no banco. Sim. Só que era meio que uma atitude desesperada para conseguir pagar as contas de casa. Sim. Né? Pelo menos as contas de casa. E aí eu fui nessa entrevista, passei. Aí depois o pessoal me ligou para ir já para conhecer eu acho que essa história ninguém sabe, né? Tem esse detalhe. Oi, né? Oi. Ok. Ninguém sabe. Para tudo aí. Para depois do intervalo. E aí fui no dia, a última etapa lá da entrevista foi na sexta-feira. Quando foi aí segunda-feira eu já ia conhecer os 3 síndicos
para ver para qual era o prédio que eu ia, né? Eram 3 pessoas que tinham passado, eram 3 prédios que precisavam, aí ia fazer uma reunião e aí, de acordo com o perfil de cada um, ia ser direcionado, né? De acordo com o perfil de cada prédio, enfim, para onde se encaixava melhor. E aí, na segunda-feira de manhã, cara, eu passei o final de semana pensando, conversando com a Débora, sabe? Aí, segunda-feira de manhã, eu mandei mensagem pro cara. Eu disse, olha, me desculpa, mas agradeço demais a oportunidade, mas se eu entrar, eu vou só trazer problema pra vocês, que eu não vou conseguir durar. Daqui a pouco eu vou ter que sair, né? Chama logo a próxima pessoa que passou aí depois de mim, que já resolve aí o problema de vocês, e vocês não vão ter daqui a um mês, eu vou sair, vocês vão ter que fazer uma nova seleção e tal. Sim. Pulei fora. Aí, isso foi no segundo semestre de 2015. Qual o dia da festa dos arcanjos? 29 de setembro. Pronto. Isso foi na semana da festa dos arcanjos. Aí a gente foi eu e a Débora, a gente foi lá na Cristo Rei, né, na festa dos arcanjos. E a gente se confessou, tava tendo aquela confissão, um monte de gente lá se confessando e a missa rolando aqui, né? É. A gente foi pra missa, né? Despretensiosamente, a gente nem ia. Mas fomos lá pra missa. Tava tendo a confissão, eu disse, para me confessar. Fui lá, me confessei e voltei. Quando eu voltei, ele tava lá falando lá dos arcanjos e tal. E eu e a Débora, a gente faz parte do Amari, do grupo Amari. E o nosso santo intercessor lá é o São Miguel. Certo. Aí eu cheguei, na hora que ele falou de São Miguel, eu disse, rapaz, São Miguel, faz o seguinte, me ajude aqui. Fazer um negócio aqui. Vamos ver se esse negócio dá certo mesmo. Aí foi uma promessa para São Miguel. Sim. Beleza, fui pra casa, deitei, dormi de boa. No outro dia, eu fui dar plantão. Eu sempre chegava direitinho, no horário. Né? Nesse dia, o horário do plantão era 8 horas da manhã. Isso na construtora, né? Isso, esse plantão de lançamento. Certo. Era... Mas tu estava autônomo? Não, tava na César Rego. César Eu voltei. Certo. Eu quebrei a imobiliária, eu voltei pra César... Eu quebrei a imobiliária, eu quebrei o Lava Jato e voltei pra César Rego. Certo. E tava dando plantão. E nesse dia eu cheguei... Eu ainda lembro, eu cheguei 8h02. O que acontece? Quando você chega antes das 8, tem você e outro corretor, você faz o sorteio. Quem tirar o primeiro lugar é o primeiro que atende a pessoa presencial que chega, e quem tirar em segundo lugar é o primeiro que atende o telefone. Aí, quando você chega atrasado, quem chegou dentro do horário atende primeiro presencial e atende primeiro o telefone. Certo. Então, cara, eu já tava mal, já tava chateado. Cheguei 8h02 e fiquei em segundo lugar em tudo. Tá. Beleza, chegou um cliente, o colega lá atendeu. Ligou um cliente, o colega atendeu. Mas não era pra tu atender, não? O telefone? Não, como eu cheguei atrasado, eu fiquei em segundo lugar em tudo. Aí ele até na ligação. Entendi. Na ligação. Entendi. Isso. Aí, beleza. Chegou um cliente que era pra eu atender. Cheguei, atendi o cliente. O cliente sem futuro. Foi embora. SF. Aí, beleza. Quando o colega tinha atendido a ligação, eu tava na vez da ligação. E o colega na vez do atendimento, né, presencial. Aí o telefone toca. Aí quando eu atendo o telefone, o cara, opa, vocês estão aí, tá aberto aí o stand? Plantão, o stand? Eu digo, rapaz, tá. Porra, eu tô dando a volta aí, tô indo aí. Beleza. Tá, me procura e tal. Se ele tivesse ido, se ele não tivesse ligado, quem tinha atendido era o colega, né? Sim. E eu que atendi, porque eu que tava na ligação. Quando o cara chegou, eu atendi. Aí o cara foi e comprou. Isso no dia seguinte depois de ter feito a promessa lá pro São Miguel. Depois de ter feito a promessa pra São Miguel. No dia seguinte... Olha o São Miguel aí. Foi. E o nome do cliente era Miguel. Não, tô brincando. Aí também seria massa, né? E depois o cliente sumiu e eu nunca mais vi, né? Mas e aí, fechou a venda? Fechei. E aí eu fechei a venda. Isso depois de ter passado, eu acho que uns 7, 8 meses sem vender. Show. Aí... Se soubesse que tinha feito a promessa antes, né, mano? Tinha que ser no dia certo, cara. Dia de São Miguel. Nada por acaso. E depois disso, me animei e fui, né? Fui voltando, né? Fui me recuperando, fui vendendo. Se reinventando, tudo. né? Me reinventando. Saí no começo de 2016, eu saí da César Rego e botei pela primeira vez, né? Que é o meu CNPJ até hoje, né? 28 de abril de 2016, que foi a Era Soluções.
é meu escritório. Sua empresa. Isso. Que aí foi Inclusive, mais um... é patrocinador aqui do canal. Nossa, sim, nossa Era parceira aí. Soluções de Imóveis. Isso, era Soluções Imobiliárias. E aí foi mais um passo de ousadia e de assumir risco, né? Sim. Ou seja, de empreender. Você deixou ali uma empresa que você estava ali resguardado, que era a César Rego, né? Sim. E foi assumir o seu próprio negócio. É interessante porque o pessoal fala muito, existe uma certa briguinha assim no mercado, né? É o corretor autônomo, o corretor de imobiliária, né? O que é que eu vou fazer? O corretor de imobiliária fica com a maior parte. O corretor autônomo, ele ganha sempre 100%. Tem suas compensações, né? O corretor da imobiliária diz, olha, a imobiliária fica com a parte, mas é porque ela existe um trabalho por trás. Isso, exatamente. Né? É uma parceria. É uma infraestrutura. Assim, você escolhe de acordo com o seu perfil. Exatamente. Porque se você tem um perfil de ser corretor de imobiliário e vai tentar ser autônomo, você não vai conseguir vender. Assim como você, se tiver o perfil de ser autônomo, se você for para a imobiliária, você não vai conseguir produzir. Você vai ficar chateado, sabe? É diferente. É diferente o perfil e você tem que identificar o seu e seguir. Cada um no seu quadrado. Não precisa essa rixa. Tem espaço para todo mundo, né? Exatamente. Não existe o melhor, existe você se encaixar ali no seu lugar. Escolha o seu e vá. Pronto. O pessoal chega e pergunta assim para mim, tu tem apartamento para vender no Meireles? Eu digo, tenho. Qual? Todos. Porque o mercado, ele é parceria. Sim. O mercado é parceria. Então, se você quer um apartamento no Meireles, eu vou procurar os corretores que são especialistas naquela região, vou entrar em contato com eles, né? E geralmente são os corretores que eu já conheço, que eu já tenho confiança, né? E vou mostrar para você o que você quiser lá no Meireles. Então, para mim é assim. Não existe disputa, concorrência, existe parceria. Exatamente. Tem espaço para todo mundo. A verdade é que você concorre com você mesmo, cara. Você tem que ser melhor que você. Perde tempo e energia aqueles que ficam se preocupando demasiadamente com os outros. Isso. Aliás, só perde tempo, né? Se você ficar olhando demais, a grama do vizinho é mais verde, mas às vezes ela é sintética. Você deixa de crescer, de se desenvolver, né? Não vale a pena. Aí, cara, quando tu abriu a Era, né? Era Soluções Imobiliárias. RA, né? Super criativo. Eduardo Reis Arruda, RA. Aí tu tinha quantos anos? Quando abri a Era, eu tinha 25 para 26. Muito novo ainda, né? Muito novo ainda. E aí a tua família, nesse momento aí, já estava mais tranquila? Não, até hoje não são. Não, até hoje não são, é ótimo. Até hoje não são. Tá Se eu quisesse chutar o balde, jogar tudo pra cima e fazer um concurso, a minha mãe ia ficar morte feliz. Era, né? Não, mas é brincadeira. Eles sempre me apoiam muito. Sabe a questão do perfil? Às vezes vocês, como pais, né? Às vezes você quer projetar aquilo que você queria. Sua expectativa, né? Dos seus filhos e tudo. A gente sabe que eles amam, né? E querem o melhor. Isso. Às vezes por uma diferença ali de visão, de perspectiva, de cultura mesmo, de gerações, né? Eles acham que aquilo... experiência de vida também, né? Experiência, exatamente. Faz parte, né? Tanto querer projetar em você o que eles queriam fazer, como também querer privar você de passar pelo que eles passaram, né? Mais ou menos essa... Mas, Dudu, te perguntar um negócio. Dessa época aí que tu tava quebrado, até a época que depois você abriu a Era e... eu quebrei de novo. Como foi essa segunda quebra? Mas concluí a pergunta. Qual foi o maior aprendizado assim, que você teve pra sua reinvenção, que você olha pra trás e fala, poxa, isso aqui foi um divisor de águas? Eu acho que parar de querer se iludir demais, sabe? De achar que é fácil. E aprender que é difícil, aceite que é difícil e vá pra cima mesmo sendo difícil. E trabalhe sem reclamar. Vai doer, vai, entendeu? Você vai perder compromisso, vai. Você vai trabalhar 12, 14 horas por dia, vai, entendeu? Mas tem que fazer. Eu acho que a beleza do empreendedorismo é essa, assim, na verdade. Eu também sempre empreendi, mas acho que a beleza do empreendedorismo mora aí, né? É você ter liberdade, que de fato você tem, é uma liberdade assim que você realmente vai ter, mas você vai usar a sua liberdade para trabalhar 14, 16, 18 horas por dia até o sistema dar certo, entendeu? Então, dentro da minha liberdade eu vou escolher isso, mas aí eu já escolho sabendo que eu vou ter que pagar o preço ali por um bom tempo e é muito caro o preço também, né?
A liberdade de escolha, né? Exato, e aí usar essa liberdade em prol de um projeto que você vai ficar lá massivamente por muito tempo. Então isso é em tudo na vida, né? Tudo na vida você vai fazer força para dar certo. Inclusive um concurso público você vai fazer um esforço massivo para poder passar também. Sim. E depois usufruir E tem muito daquela valor conquista. nisso. Não, tem muito Exatamente, valor, com certeza. Mas aí você não pode se iludir de achar que agora vai ser tranquilo. Não, não é. Por exemplo, a gente passa aqui no podcast aqui uns bons maus bocados aqui também. Final de semana, viagem, fica longe da família, dá errado, porque as coisas dão errado, entendeu? E eu sempre brinco aqui, né? Que na semana da gravação é a hora que vai começar a dar tudo errado para no final... Se não der errado, você fica achando estranho, né? Alguma Exato. coisa passou. Alguma coisa aí, tá? No final dá tudo certo, né? Dudu, então fala aí dessa segunda quebra, como é que foi isso? Cara, Porque você fundou a Era, né? isso. E aí você assumiu o seu próprio negócio. É como eu falei, eu nunca abri falência, eu nunca falei de fato, né? Eu digo quebra mais como momentos da minha vida, Certo. né? Abrir a Era 2016 foi um ano muito bom, né? Foi um ano bem produtivo. A Débora já estava contigo aí? Não. Tava casada, né? Só pra deixar claro. claro. Não, eu digo nos negócios. E a Débora comigo, claro, né? Na minha vida, parceira na minha vida. 2016, como eu disse, foi um ano que a gente foi crescendo. Só que volta aquela mentalidade, aquela questão, você vai meio que se acomodando, né, na situação, achando que é fácil. Não, agora eu peguei no tranco, agora eu posso relaxar, digamos assim. Eu disse, meu amigo, você não vai relaxar nunca. Você não vai relaxar nunca, não adianta. Dei uma relaxada. Né? Depois eu paro e fico refletindo sobre as coisas que eu errei, né? E uma das coisas foi isso, eu dei uma relaxada. Teve um resultado bacana lá em 2016, aí achou que... Tinha sido o meu melhor ano até então. Certo. Inclusive 2016 foi um período que para o mercado imobiliário foi horrível. A gente estava no meio de uma baixa absurda. Só que para mim foi o meu melhor ano até aquela época. Show. Né? Por quê? Porque o mercado ele é cíclico. Uhum. Você tem que saber surfar a onda. Se a Selic está alta, o banco prefere emprestar dinheiro para o governo. Consequentemente, ela vai limitar, o banco vai limitar o financiamento. Uhum. O que é que eu faço? Quando isso aconteceu, que foi o caso de 2016, o que é que eu fiz? Cadê meus clientes investidores? Cadê os clientes que compram à vista? Cadê os clientes que não precisam se preocupar com financiamento? Então aqui, enquanto o pessoal estava se matando atrás de vender imóvel de qualquer jeito, com financiamento como era antes, porque antes era assim, se o cara chegasse para comprar à vista, tchau, porque nem desconto conseguia. É só financiado, que aí era volume. Naquela época não, e o pessoal demorou um pouco para entender. Em 2016, a maioria das vendas que eu fiz, foi até porque eu vendi a casa lá do teus pais, né? Foram, se não foi à vista, foi quase à vista. Financiou 30% no máximo. Então foram coisas meio que tranquilas e eu consegui fazer um volume muito bom, um giro muito bom. Como eu tive a experiência do Lava Jato, então boa parte desse dinheiro foi para ir pagando as contas para trás, né? Mas foi muito bom. Só que eu relaxei. Achou que a coisa já ia rodar naturalmente e tal. Corretor, ele não tem salário. Exato. Né? Ele não recebe todo mês, no dia 20 ali, pontualmente, o saláriozinho dele. Não. As vendas que eu tinha feito, eram vendas grandes que geravam um volume financeiro mensal, de parcelas. Me pagavam comissão de 3 vezes, de 4 vezes. Então eu estava, no ano de 2016, no segundo semestre, todo mês recebendo um valor bom. Certo. Só que relaxei, porque eu estava todo mês recebendo aquilo ali. Deu uma diminuída no ritmo. E a conta chegou. 2017 foi péssimo. Foi horrível, horrível. Tinha um escritório na época, entreguei o escritório que eu estava. Fui trabalhar dentro de casa, nesse apartamentinho que a gente morava, né? Inclusive, na época tinha um vizinho lá que tinha uma criança, chorava pra caramba, bicho. Aí o que é que eu fazia? Eu ia lá pro Rio Mar. Não tem um coworking lá do Rio Mar? Pronto. Eu saía de casa, deixava a Débora na César Rego e ia lá pro Rio Mar do Papicu.
A gasolina também não era tão cara. Dava pra fazer isso aí. Dava uma ajudada. Ia lá, estacionava lá na praça. Tem até uma história engraçada disso daí. Porque a gente ia lá no Rio Mar, periodicamente, e quando a gente saía do Rio Mar, a gente passava em frente ao prédio onde a gente morou. Né? Só que na época a gente não tinha morado ainda, né? A gente passava em frente ao prédio, a Débora achava a coisa mais linda do mundo, e quando a gente passava em frente, ela dizia, não, é mais devagar, a gente vai morar aqui. E a gente ia pra casa. A gente dava a volta, passava, a gente ia morar aqui, ia pra casa. Toda vez que a gente ia no Rio Mar, a gente passava em frente a esse prédio, olhava e dizia, a gente vai morar aqui. Não é a coisa mais luxuosa do mundo, não. Era um apartamento pequeno, compacto, mas o prédio era muito bonito, que ela gostava muito. E queria morar lá, a gente passava. Saía do Rio Mar, dava a volta, a gente vai morar aqui, ia pra casa. Desse jeito. Pois a gente se mudou desse kitnet direto pra esse apartamento. Legal. Bacana. A gente se mudou direto pra lá. Bacana. E aí tu ia lá pro Rio Mar e ficava lá trabalhando no coworking. Ficava lá, né? no coworking. Eu lembro que eu quebrei até a maquininha de água lá uma vez. Mudei a água, tudo. Apertava o botão, acho que todo o pessoal apertar, quando eu apertei com força o botão enganchou, rapaz, a água saindo. Ainda bem que faz tempo, não vamos mandar a conta agora. Esse cabo tá batendo ponto aqui todo dia, rapaz, ainda bem quebrar o... Eu batendo no bicho pro botão voltar e não voltar, foi um negócio meio doente. É que é desesperador, né? Você vê a água saindo e não para, e vai saindo e não para. E a galera tudo olhando assim, não sei o que esse bicho tá fazendo. Eu batendo no bicho, a água não voltava, eu fui chamar o doidinho lá pra ajeitar. Aí, Dudu, quando foi o reerguimento? Cara, foi... Sabe um negócio interessante? Nessa época que eu baixei, a promessazinha que eu tinha feito pra São Miguel, Sim. eu não tava mais cumprindo. Certo. Eu não tava mais cumprindo. Aí, São Miguel, vem cá. Pega esse cabo aqui pelo... Não tava mais cumprindo. Aí eu lembro que eu fui me confessar. Aí eu falei, porque a promessa que eu tinha feito tinha a ver com o percentual do que eu ganhava. E aí eu fui me confessar com o Padre Neto. Certo. Aí cheguei lá pra falar com o Padre Neto, contei pra ele, eu disse, Padre, é o seguinte, eu não tô conseguindo, tá? Ele disse, meu filho, não tem problema, né? Você não tá sendo castigado por causa disso, não. Quando você puder, você volte a fazer. Enquanto você não pode, não tem problema, né? Mas vá construindo para que você volte a fazer. Não pare. Tipo assim, o que aconteceu? Eu me acomodei. Foi isso que aconteceu. Né? Não foi São Miguel que me castigou. Eu me acomodei. Foi o que me acomodei. Então, quando eu voltei, como eu usei isso de incentivo, né? Aí ele vem, chega junto e vai e me ajuda. Né? É aquela coisa. Deus ele não castiga a gente. Né? Ele nos ajuda. Se a gente se afasta, ele fica triste. Ele permite provações para que a gente cresça, né? É o livre-arbítrio também. Né? Se a gente se afasta, ele fica triste. Não é uma relação de barganha, né? Exato. Vou fazer isso para que eu ganhe isso. Não é um balcão de amor, né? não é um balcão de negócio com Deus. Não é negociação, né? Exatamente. E aí 2017 foi um ano bem difícil mesmo, assim. Eu lembro que na época, outra coisa que também que ninguém sabe. Ok. Pra não ter que ficar pedindo dinheiro pros meus pais, às vezes cortava... Eu lembro que teve vezes que cortava a energia, a gente passava a extensão do apartamento do vizinho pro nosso, pra ligar o ventilador pra dormir de noite. Aí a KGS cortava a água, eu ia lá fora, tinha uma torneirinha, eu enchia o balde de água e levava pra poder tomar banho no balde de água. Olha aí, cara. E tinha um trailerzinho lá na frente, que às vezes eu ia almoçar coxinha, cara, R$2. Eu comia coxinha. E ninguém sabe dessa... O pessoal vê hoje o apartamento com que eu moro, não sabe o que é que eu passei. Não, que é coisa que eu falo muito. A gente vê muito palco e pouco bastidor, né? Então, só quem tá lá com você, meu amigo, que sabe tudo que passou e é de fato quem vai valorizar no final. Porque como ninguém viu, aí ninguém valoriza, né? E o pessoal do grupo, as reuniões do Amaris são na casa, né? Nas casas do... Vai fazendo rodízio, pessoal, né? Isso. Na nossa casa nunca, mano. Não tinha a menor condição. Nem a gente conseguia morar lá direito, imagina receber alguém assim. E também tem muita a engenharia social que você tem que fazer, porque o mundo real ele é cruel, ele é outra realidade. Então você tem que fazer todo um movimento de engenharia social ali, porque você tem que estar bem para aquela pessoa querer se relacionar com você e quem sabe dar um negócio.
Então, porque esse é o mundo real. É. Poucos são os que vão, de fato, estar com você nessas rodadas aí que acontecem na vida, né? Não, muitas vezes que... Nessas vezes que eu tava quebrado assim, ninguém sabe disso. Tô contando a primeira vez aqui. O pessoal provavelmente muitos vão olhar e dizer, cara, eu não sabia disso. Eu não conto, tem coisa que a gente não conta. E aí, muitas vezes eu ia, por exemplo, eu ia vender um imóvel de alto padrão. Eu tinha a Montana. A Montana é um carro ruim? Não. A Montana não é um carro ruim. Só que não é um carro que a pessoa olha para aquele carro e diz, aquele ali é um corretor de alto padrão. Não. Dudu, só antes de você continuar essa história, a gente quer falar aqui sobre o nosso parceiro Casa do Bolo, que forneceu aqui o nosso lanche. Pedro aqui já tá no 5º pedaço do Luiz Felipe, viu, Não é viu, que eu Fábio? tô só falando aqui, nem comi ainda. Pô, Viu? come aí, Sobrou só o meu. Vai lá, Fábio. Ô, Dudu, olha aí, ó. Vamos saborear aqui um Luiz Felipe. A Viviane Gondinha aqui nos bastidores também não para de comer, viu, Fábio? Obrigado aí Bolo por de ter alto fornecido. padrão Alto aqui, padrão, viu? é. Bolo de alto padrão. Sigam a Casa do Bolo nas redes sociais, no Instagram, também entregas pelo iFood. Casa do Bolo já há várias décadas lá na Vajota, rua Dom Joselino. Procura lá o Fábio Henrique, que ele é o cara do bolo, não é não? E pode pedir desconto que ele adora, viu? Ah, é? Ó, disse que foi o Dudu que mandou, que vai ter desconto lá, tá bom? E, inclusive, você vai fazer o seguinte, chegar lá, você vai perguntar pra ele quantos salgados vem no centro. E aí você posta no Instagram lá pra render o bloco. Não, ó, o Luiz Felipe do Fábio é um dos melhores da cidade, viu? É muito bom. É Luiz Felipe, mas é do Fábio. É. É igual o pai do Fábio, né? Seu Antônio, seu Antônio. Não, teve um retiro que... Acho que foi o Fugita que foi falar lá com o pessoal. Pessoal, agora a palestra do pai do Fábio é os encontristas. Padre Fábio? Padre Fábio. Enquanto a gente come o bolo aqui, eu vou contar outra história com o seu Antônio, pai do Fábio. O pai do Fábio, não é o pai do Fábio. Teve um dia que eu cheguei lá na casa do bolo, né? Eu ia sempre lá comprar, né? Alguma coisa, um bolo, uns salgados. Aí, geralmente, dia de sábado. Aí eu cheguei lá e a atendente estava no balcão. E por trás, assim, de um armário que tem depois do balcão, um escritóriozinho lá onde ficava o Fábio, o seu Antônio, a mãe do Fábio. Aí eu cheguei para a atendente, bom dia, o Fábio tá aí? Aí ela, não, tá só o seu Antônio. Aí eu, posso falar com o seu Antônio? Ela, pode. Como é seu nome? Aí eu, Neto. Aí, tá bom, seu Neto, só um instantinho. Aí, dá pra ouvir, né? Ela foi, arrodeou por trás, assim, foi lá chamar o seu Antônio. E eu ouvindo, né? Seu Antônio, tem um senhor aí querendo falar com o senhor. Como é o nome dele? Seu Neto. Seu Neto? O que foi que o Fábio fez? O Fábio... Meu neto? É o neto... Lá vem o seu Antônio. Aí eu, é o seu Antônio. Rapaz, eu achando que era o neto meu. A menina disse, é o seu neto. Branco, meu amigo. Seu neto. Não, mas sou eu. Seu Antônio olhou assim e disse... O Fábio tinha quantos anos? Eu tinha quantos anos com ele? Já faz um tempinho. Eu tinha um pouquinho mais de cabelo. Seu neto, ó. Seu neto? Que história é essa? Foi o que o Fábio fez, velho. Nosso momento de seu Cavalcante. Muito bom. Valeu, Fábio. Sim, cara. Então, é porque a gente sabe que quando você está no nicho de mercado premium, né? Você precisa estar ali alinhado com aquilo ali, né? Então, se você chega para vender um imóvel de alto padrão e se apresenta mal arrumado, né? Não está ali bem apresentado. Sim, e aí a apresentação também vai a sua condução, né? Demais, cara. Já pensou, você vai vender um apartamento da Beira-Mar, aí avisa pro cliente, meu ônibus atrasou. Não, a primeira eu vou coisa descer aí na parada do Náutico. O senhor pode me pegar? Vai me pegar aqui. Mas é engraçado que isso funciona para tudo, porque quando você trabalha com vendas, você trabalha com comissão. Primeira conta que o cliente faz, ele está comprando um apartamento de 3 milhões. Vamos supor. Aí ele, 3 milhões. Quanto é a comissão? 5%, 150 mil. Tá, 150 mil reais é a comissão do corretor. Aí o corretor chega de ônibus.
Aí o cara olha assim, rapaz, esse cara não tá querendo me vender porque ele acha que aquilo ali é o melhor pra mim. Ele tá querendo me vender porque ele precisa comprar um carro. Precisa do dinheiro. É. Ou então acha que é trambiqueiro, um cara que... É. Então assim, existe realmente isso daí, é algo que não tem como mudar. É inerente ao ser humano. Você vai olhar e vai fazer suposições. Calma, pessoal, não é Covid, não. É só a garganta que tá ruim. Sim, aí nessa época tu foi vender um apartamento de alto padrão. Fui vender. O que é que eu fazia? E aí fica a dica. Aí tinha um carro mais simples, né? Que era a Montana. Tinha Montana. O que é que eu fazia? Eu estacionava mais distante. E aí vinha andando. E aí chegava bem antes que o cliente e saía muito depois. Uhum. Às vezes o cliente perguntava, onde é que tá seu carro? Não, meu carro tá ali, mas eu vou ter que subir, que eu vou voltar que eu vou fazer umas fotos. Sim. Né? Sempre dava uma enrolada. E aí eu lembro que tinha vezes, cara, que eu tava precisando, devendo e tal. Eu ia, aí botava aquele sorriso de palhaço, atendia o cliente. Aí o cliente, não, acho que não sei o que, vamos olhar mais não sei o que. Meu amigo entrava no carro, bicho, esmurrava a direção. Começava a chorar. Eu disse, caramba, não acredito que foi o que eu fiz de errado. Eu sempre puxei muitas coisas pra mim, sabe? Sim. Mas, cara, não foi o que eu fiz de errado. Porque, assim, o meu trabalho é encontrar o que você precisa. Sim. Se chegou a hora de fechar o negócio e você não fechou, eu errei de alguma forma. Eu penso assim. Dinheiro é consequência. Então, eu voltava pro carro, esmurrava a direção e, caramba, foi o que eu fiz errado. Beleza. Ia pro próximo. Estacionava, expirava, descia, sorrisão de palhaço na cara e ia atender o cliente. Então isso aconteceu com certa frequência. E por sinal é a realidade de muitos que trabalham com vendas, né? Porque você abre o Instagram, você abre o YouTube, o que é que você vê? Não, mas é simples. É o mundo perfeito, né? Aí você vai ver as propagandas, é o cara chegando num carrão, não sei o que, meu amigo, não é assim. Você consegue? Consegue, qualquer um consegue. Se você trabalhar, ter um tempo, tem uma série de fatores que não cabe a você, que vão acontecer ao redor de você, né? E às vezes o pessoal se perde um pouco nisso. Uhum. E quando você vai aprendendo, né, esses detalhes, eu fiz muito curso também. Eu fiz muito curso fora da caixa, digamos assim. Eu fiz curso de linguagem corporal, microexpressão facial, de oratória. Fiz 2 vezes curso de oratória. Por quê? Eu sempre falei muito pra dentro. E eu tenho o déficit de atenção. Então, de alguma forma, eu tinha que aprender. Eu fiz curso de teatro para executivos. Por quê? Porque eu estava conversando aqui contigo, em vez de estar aqui olhando no teu olho, eu estava perdido. Sim. Então, para aprender a como lidar com a situação, a tirar o olhar para pensar em alguma coisa e voltar, tudo isso daí é algo que aconteceu por aprendizado. Estava até falando, né? É o que é difícil. Não é fácil. Porque chama atenção, isso aqui está piscando. Eu sei que isso aqui está piscando. Entendeu? Então, você tem que ir se municiando. Você vai se municiando, aí vem a questão do tempo que vai passando. Você vai amadurecendo, aprendendo a... Isso, não conseguiu o seu primeiro milhão aos 25, você não vai morrer por causa disso, não. Entendeu? E às vezes nem é mais esse o objetivo. Sim. Entendeu? Sim. Tudo é consequência. Verdade. E eu fui amadurecendo, basicamente. Show. Foi isso. Quando você termina aí o bolo, eu quero falar agora dos óleos essenciais. Óleos essenciais do Terra, também aqui, parceiro do Atos Podcast. Vai ter o link na descrição aí do vídeo, você pode acessar e adquirir os seus óleos essenciais, tá certo? Vários... Vou aproveitar aqui e pedir uma aguinha para nossa assessora aqui. A Vivi vai botar mais água ali pra gente. Tá na frente, não? Isso, tem um difusor, tá aqui o difusor, né, jorrando aqui pro ambiente, um aroma... Qual é o saborzinho de hoje? Excelente. Hoje é porque... Já acabou de sair aqui o vapor, mas a gente estava inalando o óleo Lhanyan juntamente com o frankincense. Esse é um óleo gostoso, né? O frankincense é o Líbano, é da época de Jesus. Qual é? É esse aqui, é o último, esse aí, Esse aí. Vai lá, Dudu, mostra ali para essa câmera ali, aqui, ó. pro pessoal aí, ó.
Tá vendo aí? Frank Sense. Aí, ó. Garoto propaganda aí. Igual Igual Marcel. o Marcel. Aqui, ó. Aí, Netão, faz teu nome. Faz teu nome aí, Dudu. Aqui, aprendi, viu, Marcel? Aprendi, ó. Aí, ó. Esse aí, o Frank Sense, é chamado o Rei dos Olhos, né? Abre aí, dá só uma cheiradinha aí, Dudu, pra tu sentir. É um aroma amadeirado, né? Né? Ele é bem concentrado, né? Por isso que... Excelente. Excelente. Óleos do Terra. Óleos essenciais do Terra. Clica aí Isso aqui, na excelente. descrição. Isso aqui no escritório com difusorzinho, cara, faz Sim. diferença. Faz. E aí os óleos essenciais, eles vão ativar o seu sistema límbico a ajudar o seu organismo a funcionar de uma forma mais ordenada. Ah, ainda tem isso. isso. Não é só um cheirinho bom. Não. A maior ação deles é em todos os sistemas da gente, circulatório, sistema digestivo, né? Ajuda a nossa saúde, né? Não são remédios, né? Isso não são remédios, mas são coadjuvantes. Exatamente, eles auxiliam na nossa saúde e imunidade. Quem quiser, vai lá no link da descrição aqui do vídeo, que vai ter lá tudo que você precisa para garantir o seu óleo essencial aí para sua casa e tá melhorando seu sistema aí inteiro. Show. Beleza? E nossa assessora premium já chegou aqui com a água de volta. O que permite que a gente... Água natural da onde? Essa aqui é exclusiva da fonte de Viviane Gondim, que ela vai pegar lá fora. Diretamente do garrafão. Dudu, vamos continuar aqui. Então, aí você começou a se reerguer, né, cara? Novamente, né? Novamente. E aí, cara, é bom deixar essa mensagem pra galera nova, né? Pessoal que quer empreender, essa mensagem de que empreender envolve riscos, empreender... Dá pra quebrar e empreender. Em 90... Dá pra desquebrar. Disseram que dá pra não quebrar, eu ainda não vi ainda não, mas... Em 99,999% dos casos, você vai quebrar a cara várias vezes até dar certo, né? Exatamente. Agora, qual é o segredo para você empreender com sucesso? Ah, cara, quando eu descobrir eu te digo. Não, Mas um dos fatores é não desistir, né? Cara, é engraçado, porque a gente fica sempre... acho que o ser humano, ele sempre busca o caminho mais fácil, né? Os atalhos, né? Os atalhos da vida. Mas não existe, cara. Se você pesquisar, você vai ver... Vou dar um exemplo interessante. Eu tava futricando lá no Instagram, aí apareceu uma propaganda que era ganhe dinheiro assistindo o vídeo. Assistindo vídeo? Assistindo vídeo, ganhe dinheiro assistindo vídeo. Aí eu olhei aquilo e disse, rapaz, não, peraí. Tem alguma coisa errada aí. Tem que ter um limite. É. Tem que ter um limite. Beleza. Aí eu abri lá, aí claro, você tinha que comprar, e aí fica aquela propaganda. O método perfeito, criado por não sei quem, lá não sei aonde, tá cheio de agora guru está na disponível internet, para você. Esse método quase ninguém conhece. Eu poderia cobrar 10 mil reais, mas está vendo apenas por R$ 59,90. Aí eu olhei aquilo ali e eu fiquei muito curioso. Eu sou muito curioso. Eu gosto muito de... no YouTube ficar aparecendo as propagandas. Meu amigo, é a coisa mais aleatória do mundo, cara. Eu abro o LX, eu tenho pena do meu LX, porque aparece de tudo. Porque eu saio procurando tudo. Uhum. E aí... Aí o que é que eu fiz? Eu disse, não, isso aqui não pode ser verdade. Obviamente, eu não vou pagar por isso aqui. Mas eu fiquei curioso. Que método é esse que o cara ganha dinheiro assistindo o vídeo? Lá foi eu pesquisar. Tava sem fazer nada, né? Meu momento de folga. Pesquisar. Como é que ganha dinheiro assistindo o vídeo? Aí fui procurando. Aí achei lá como é que funcionava. Era um aplicativo que você baixa e você assiste o vídeo através desse aplicativo. Aí... Meu irmão, pra você ganhar 20 reais... muito vídeo. 6 meses assistindo o vídeo direto. É um negócio assim absurdo. Aí os caras vendem, o que é que eles fazem? Eles não vão conseguir ganhar dinheiro assistindo o vídeo. Eles vendem um curso. Se o cara vende o curso a 50 reais e 1.000 pessoas caem nesse golpe, que é um golpe, ele vai ganhar 50 mil reais. Aí ele ganhou dinheiro com isso. Sim. Mas só o cara que vendeu. Sim. Os outros não. Então, assim, é muito comum. Tinha muita gente que eu seguia que hoje eu não dou mais tanta corda assim, sabe? Porque eles vendem muito fácil. E não é, cara. Qual é o segredo? Meu amigo, não desista, persista
né? Resiliência, trabalhe duro, aguente as porradas que você vai levar. E, como dizia o Rock Balboa, né? A vida bate forte, né? Toda vez que ela lhe bater, levante. É isso. Show. E aguentar. Exato. Dudu, aí hoje a Era é um pool ali de soluções, né? No mercado imobiliário. Como é que está hoje estruturada a sua empresa, a Era? Cara, hoje o Léo Fortaleza, um abraço inclusive para os meus sócios, o Léo Fortaleza e o Cezinha, né? Ele me O Cezinha é o César Scófano. César Scófano. Abraço, César Scófano. O Léo entrou em contato comigo. Gargantinha aqui. No final do ano passado, pra gente fazer umas parcerias, né? Ele é engenheiro agrônomo e tá terminando civil agora. E entrou em contato pra gente, enfim, né? Trabalho no mercado imobiliário, a gente fazer umas parcerias juntos e tal. A gente começou a conversar sobre isso. Eu já tinha uma sociedade com o Cezinha. Chamei e sentamos os três. Vamos fazer o seguinte. Uma coisa que eu sempre quis foi abrir... Tanto que o nome da empresa Era Soluções Imobiliárias. Porque desde o início, a minha ideia é fornecer soluções. Tu se alinhou com o Léo Fortaleza, né? Chamei o Cezinha. Já tinha o Cezinha, né? Isso, sentamos os três e pensamos, bora colocar isso pra frente. Como é que funciona? Né? Aí a gente criou a LCE, novamente, um poço de criatividade. Tem que fazer Eu acho que eu vou ganhar um prêmio do Marcel depois disso. Da Delanteiro, vai. LCE, Leonardo, César e Eduardo. Pronto, cara. Pra que melhor? Exatamente. Pra que perder tempo pensando? E aí criamos a LCE Participações. Como é que funciona isso mais ou menos? Hoje eu já trabalho de uma certa forma que eu já comando, já coordeno todo o passo a passo do meu cliente. Eu atendo um cliente investidor, ele chega para mim e diz: Eduardo, eu tenho X reais para investir. O que é que eu faço? Porque existem maneiras diferentes de você investir no mercado imobiliário. E, por exemplo, se você quer investir em patrimônio, você compra um apartamento, se você tem R$1 milhão e quer investir em patrimônio, é melhor você comprar 3 apartamentos, 2 apartamentos de 500 mil no Meireles, que tem um condomínio baixo. Aluga. Porque você vai ter um prédio que não vai se desvalorizar, vai ter uma valorização, você vai ter um condomínio barato que não vai ficar desocupado, vai estar sempre alugado, você vai ter uma renda de aluguel baixa, relativamente sim, mas você ganha também na valorização do imóvel, e são imóveis fáceis de vender. Se você quer ter patrimônio... Tem liquidez maior, né? Você tem liquidez. Então, se você quer ter patrimônio, vá para um apartamento compacto, Meireles, Cocó, Aldeota, Guararapes. Não, eu quero um risco. Eu quero um retorno maior. Beleza, prédio kitnet, prédio comercial, que é com os clientes que eu trabalho hoje. O cliente chega para mim e diz: olha, eu tenho tanto e eu quero investir em prédios de kitnets. Tá. Como é que funciona isso? Quando você vai fazer um investimento no mercado imobiliário, você tem que esquecer a sua pessoa e pensar em quem vai morar lá e pensar lá na frente. Se eu vou construir um prédio de kitnets, se eu colocar esse prédio numa região X da cidade, esse prédio vai atrair pessoas que não é do meu interesse que morem lá. Se você colocar esse prédio, o mesmo prédio, igualzinho, em outro lugar, você não vai conseguir alugar porque não é o perfil daquela região. Então não é só simplesmente comprar o terreno e construir. Você tem que comprar o terreno no lugar certo, fazer o projeto certo para o público que consome aquele produto. No mercado a gente chama de imóvel de produto. Então, qual é o público que consome aquele produto? Cara, tá fazendo efeito, tá melhorando. Ótimo. E aí, quando você encontra esse terreno, você identifica o público, faz o projeto junto com o arquiteto, eu participo da criação do projeto, cuidando da parte comercial. O pessoal que vai morar nesse prédio, eles reclamam, a gente faz uma pesquisa nos outros, né, na concorrência. A gente geralmente costuma construir o melhor prédio daquele lugar, que a gente vai nos outros. Tem problema de ventilação, beleza. Como é que a gente resolve isso? Entendeu?
Tem problema de iluminação. Como é que a gente resolve isso? E aí o que a gente encontra de erro aqui, a gente resolve aqui nesse. Certo. Resultado é que é sempre lotado. Então, só que isso é um risco. Qual é o risco? Em vez de você ter 2 imóveis para administrar, você vai ter um prédio com vários apartamentos, são várias pessoas. Você tem um risco maior de atraso, você tem um risco de inadimplência, você tem um risco maior de ter dano no prédio, de acontecer alguma coisa e você perder aquela receita, né? Ficar um tempo desocupado por causa de, sei lá, tá tendo problema de facção, por exemplo, alguma coisa assim. Então existe um risco. Quanto maior o risco, maior o retorno. Simples assim. Então você identifica o seu perfil. Criamos a LCE para quê? Né? A gente atende, por exemplo, condomínios. A gente atende condomínios. Você é síndico do condomínio e você quer fazer uma reforma lá. A gente consegue tanto fazer construção, você quer construir um deck, você quer mudar o paisagismo do seu condomínio. A gente faz desde o projeto até a entrega da execução final de tudo que você precisar. Ou nós mesmos fazemos, ou nós temos os parceiros que fazem. Qual é a vantagem competitiva? Geralmente, né, nessa ideia do condomínio, por exemplo, geralmente o condomínio faz a votação, contrata a empresa de arquitetura e faz o projeto, e depois, com esse projeto, ela faz o orçamento da obra. Então, a gente faz tudo ao mesmo tempo. Olha, é isso aqui que você vai pagar. O projeto já está incluso. Então a gente consegue ter um valor bem mais baixo para o condomínio, né? Que o projeto de um condomínio é um projeto de um valor alto, porque a gente consegue agregar tudo. Sim. E em vez de contratar uma empresa para cuidar do paisagismo, e outra para construir, e outra para fazer o projeto, a gente faz tudo. Já faz o pacote ali. Isso. Legal. E hoje, quem quiser entrar em contato com a LCE, como é que faz? Rapaz, eu tenho que pegar o telefone ali. LCE Participações, é isso? Isso. Legal. Então- Ela trabalha em conjunto com a Era. É Isso. Uhum. A gente somos 3 empresários que juntamos nossas empresas e fundamos a LCE. LCE Participações. Entendi. Tem jeito. É, Tem quem- você do mercado imobiliário, tem o César, que é arquitetura. arquiteto e o Léo, que é engenheiro. Show. Show. Perfeito. E quem quiser entrar em contato, a gente faz. Era Soluções Imobiliárias, é compra, venda, locação, administração. Certo. Tem a Horta Azul Engenharia, que trabalha com a parte de paisagismo e consultoria também. Então, se você quer fazer uma horta na sua casa, né, a gente está com um projeto para fazer, por exemplo, se você quer fazer um deck todo automatizado, sustentável, a gente faz com chuva artificial, com a horta, com Chuva artificial. temporizador. A gente vai Até criar o isso, projeto. A gente vai criar o projeto da minha varanda. Ah, Vai ter aquário, horta e água circulando ali, a chuvinha caindo, vai ser um negócio bem legal. caraca. A gente vai começar a trabalhar com isso aí também. Então a gente faz. O cara faz até chover, mano. Não é, mano? A gente faz tudo. Show. Entendeu? Legal. Então, Show de é- bola. Show. Dudu, então você chegou, cara, hoje, atualmente, com 32 anos, né? Isso. Tem sua empresa, tem os parceiros de negócio. Hoje, você... o que é que você enxerga pro futuro aí, de perspectiva? Cara, primeiro deixa eu passar logo o telefone. Vai lá, aqui. passei os contatos, Não, vai O estar na Instagram... descrição do vídeo aqui. a gente vai colocar Vai nos colocar créditos tudo na aí, descrição na dos descrição e tudo. Eu tô bem afastado do E no Instagram, Instagram de tudo. por falta de tempo, mas a gente vai voltar. Eu tenho um projeto com a Débora, que é o Casal Imob, né, que é para falar sobre o mercado imobiliário. A gente vai até, inclusive, vai começar a reforma do apartamento, a gente quer gravar para mostrar. Legal. Tanto contratando pessoas para fazer, como a gente mesmo fazendo algumas coisas, né, mostrando você mesmo fazendo, como é que você pode fazer e tal. A Bacana. gente vai começar esse projeto. E quem quiser entrar em contato, DDD 85 99937 1745. Beleza. Joia. Fechado, então. Então você tem esses parceiros hoje, né? Qual é que você tem de perspectiva aí pro futuro? Cara, hoje eu tô bem mais tranquilo do que quando eu era mais novo. A maturidade vai chegando, né, É. rapaz? Você vai A- administrando melhor as Isso. situações da vida, né? Então, basicamente, hoje eu quero crescer no meu negócio
ajudando pessoas, sabe? Resolvendo as dores, né? Sim. Meu trabalho é resolver problema. Show. E Bacana. pra concluir, se você pudesse falar uma frase pra todo mundo que tá assistindo, qual seria? Uma frase para todo mundo que tá assistindo? Vamos afunilar aqui pra ele. É. Pra galera que quer empreender, como você, novo, né? Cara, jovens. Não desista. Não desista. A vida vai bater. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Não acredita em todos esses gurus aí da internet que falam que tudo é fácil, que tudo é simples, que não é. Acredite, não desista e siga. Não pare e não desista nunca. Basicamente é isso. Show. Trabalho pesado. Massa. Dudu, brigadão, cara, por estar aqui conosco. Obrigado por acreditar no nosso projeto, no Atos Podcast, desde o primeiro momento que o Pedro compartilhou com você, né? É um prazer grande tê-lo como parceiro e aqui com a gente. Sim, E nós vamos mandar mais convites, viu? Pra gente fazer outros episódios aí mais na frente. Vamos, tá já. A gente nem falou de muita coisa que tá faltando. Deixou aí muita coisa em aberto. Déficit de aberto. atenção. É bom deixar uma margenzinha aí, uma Falou reserva. das histórias do Pedro aí também. Tem muito papo, tem muita água aí pra rolar ainda, viu? Não, mas o prazer foi todo meu, né? Acredito, achei bem interessante quando o Pedro veio falar dessa ideia, porque não tem hoje no mercado, a gente não tem um lugar para encontrar, para conversar com pessoas que pensam como você, que querem crescer como você, dentro do nosso viés cristão. Isso. Exatamente. Show. Valeu, amigos. Mais um episódio do Atos Podcast. Siga a gente no Instagram, Atos Podcast Oficial. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube. Aguardem muita coisa boa agora no mês de abril na sequência, não é, Pedro? Exatamente. Obrigado, turma, pela audiência. Espero que tenham gostado desse episódio aqui com o grande Eduardo Reis. Acompanhe a gente lá, não perde nada. Tem muito episódio bom ainda para sair além desse. E tamo junto. Valeu. Valeu, gente.